Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre a sociologia do Max Weber. Nós vimos já a sociologia do Emile Durkheim e vamos dar continuidade na sociologia de Max Weber. Nós vamos ver que Emile Durkheim e Max Weber e também o Karl Marx, apesar deles serem responsáveis por consolidar a sociologia enquanto disciplina científica, os três vão pensar de maneira totalmente diferente, de maneira totalmente distinta. Então, Max Weber ele é considerado um dos mais complexos e eruditos entre os teóricos da sociologia. Max Weber vai estudar, por exemplo, as ações sociais, vai estudar como que se dá essas ações sociais na sociedade. Max Weber também vai pensar a sociedade de maneira distinta do Emile Durkheim. Então, Max Weber vai ter seus estudos vão ter como origem o pensamento alemão do século XIX, já que ele vive grande parte da sua vida no século XIX e ele vai pensar todo o século XIX e trazer uma resposta intelectual para discutir a sociedade e para interpretar a sociedade. Então, aqui estão os clássicos da sociologia. A primeira imagem é do Max Weber, a segunda é do Karl Marx e a terceira do Emile Durkheim. Então, esses são os clássicos da sociologia, esses são os pais da sociologia, esses são os sociólogos que vão consolidar a sociologia enquanto disciplina científica. Existem outros, mas esses são os principais. Esses são a base, a base teórica do pensamento sociológico. Então, diferentemente de Karl Marx e Durkheim, Weber vai afirmar como pressuposto básico que a sociedade é resultado das diversas ações entre os indivíduos. Então, Weber vai pensar de maneira diferente de Durkheim em relação à sociedade. Enquanto Durkheim dizia que a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos, Durkheim dizia que a sociedade é um conjunto de normas, de regras, de leis, que a sociedade está acima do indivíduo, que a sociedade é muito mais do que o indivíduo e a sociedade vai prevalecer sobre o indivíduo. Weber já vai dizer que a sociedade é resultado das diversas ações entre indivíduos. Ou seja, para Weber, os indivíduos vão sim influenciar a sociedade. Já para Durkheim, não. Então, Weber vai dizer que essa sociedade vai ser esse conjunto de ações entre os indivíduos e que todos esses indivíduos serão capazes de agir livremente. Já Durkheim acreditava que os indivíduos não tinham essa capacidade de agir livremente, porque, de certa forma, a sociedade é algo fora do indivíduo e a sociedade vai exercer sobre ele uma coerção. Ou seja, o indivíduo vai ser pressionado a agir de maneira na qual a sociedade vai impor sobre ele maneiras de agir, pensar, sentir. Já para Weber, os indivíduos são capazes de agir livremente, e de acordo com as distintas alternativas de sua escolha. Ou seja, para Weber, o indivíduo tem escolha de agir de maneira A ou de agir de maneira B, Já para Durkheim, não, o indivíduo não tem escolha. É isso que Durkheim também, com isso, vai gerar aquilo que Durkheim chamou de consciência coletiva, ou seja, várias pessoas agindo e pensando da mesma maneira na sociedade. Já Weber não concorda com essa ideia. Weber vai dizer que o indivíduo é sim capaz de agir, e é sim capaz de ter essas ações a partir das suas escolhas. Então, para Weber, todo indivíduo é dotado de capacidade e vontade para assumir uma posição consciente no mundo. Weber vai dizer que o indivíduo é livre. Já para Durkheim, o indivíduo é condicionado a agir conforme as regras e as leis. Então, para Weber, o indivíduo é sim dotado de capacidade de escolha, de vontade e de consciência também nas suas escolhas.
Weber diz que para compreender a sociedade é preciso entender a ação social. Então, é muito importante a gente entender o que é a ação social, já que seu objeto de estudo principal é a ação social. E para Weber, nós só entendemos a sociedade se nós entendermos o que é a ação social. Enquanto para Durkheim, seu objeto de estudo são os fatos sociais, para Weber, para você entender e compreender a sociedade, é preciso você entender o que é essa ação social. Então, o que é essa ação social? Para Weber, é uma ação que um indivíduo comete quando leva em consideração as ações de outros indivíduos, ou seja, só é ação social quando o indivíduo vai levar em consideração a ação de outros indivíduos, ou seja, só é uma ação social, só é considerada ação social quando na minha ação individual eu vou levar em consideração a ação de outros indivíduos, nas suas intenções. Então, a ação social, para Weber, é dotada de sentido, é dotada de significado, e a ação social só é considerada ação social quando eu levo em consideração a ação de outros indivíduos para que as minhas ações aconteçam. Então, para Weber, a ação humana precisa ter um sentido, precisa ter necessariamente um sentido. Portanto, é possível compreender as ações de vários indivíduos para compreender a sociedade e a estrutura. Para Weber, se você quer entender a sociedade, se você quer entender como que funciona e se estrutura a sociedade, é preciso levar em consideração as ações dos indivíduos, as ações humanas. E para Weber, essa ação humana só vai ter sentido, se levar em consideração as ações de outros indivíduos, ou seja, a ação social é dotada de sentido e significado. Então, Weber vai classificar as ações dos indivíduos em 4: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins, ação relacional com relação a valores. Ou seja, para ele, todos esses tipos de ação têm uma intencionalidade. Então, nós vamos ver que uma ação que eu faço, eu posso estar agindo dependendo da tradição, ou de maneira afetiva, ou em relação a valores, ou em relação a fins. É importante que, para Weber, toda ação tem que ter uma intenção, tem que ter uma finalidade e tem que levar em consideração as ações de outros indivíduos. Então, para entender melhor, a gente tem aqui um exemplo. Por exemplo, um exemplo de você ir numa loja para comprar sapatos. Esse ato de comprar sapatos pode entrar nessa 4 ação. Eu posso comprar sapato levando em consideração a ação tradicional, ou a ação afetiva, ou a ação racional com relação a fins, ou ação racional com relação a valores. Lembrando que a ação racional com relação a fins e a ação racional com relação a valores são ações racionais. Então, o ato de comprar sapato numa loja. Se eu compro um sapato levando em consideração a ação tradicional, se uma pessoa compra sapatos influenciado pela moda, sua ação é do tipo tradicional, ou seja, é aquela ação baseada no que todos fazem. Então, se eu compro esse sapato, não porque eu estou precisando, mas porque está na moda, está todo mundo usando, está todo mundo fazendo, se eu compro o sapato nesse sentido, levando em consideração essa ação que os outros todos estão comprando, todos têm, todos compraram, todos possuem esse sapato, se eu compro esse sapato, então, levando em consideração a influência dos outros, porque todos os usam, porque está na moda, influenciado pela moda, essa é um tipo de ação tradicional. Mas se eu compro um sapato porque o sapato me agrada, porque dá prazer, porque eu amo sapato, tem gente que ama sapato,
ama comprar sapato, não importa se está na moda ou não, não importa se todo mundo está usando ou não. Se eu compro sapato porque eu amo sapato, né, porque eu sinto prazer em comprar sapato, essa minha ação é uma ação afetiva. Agora, se eu compro um sapato baseado naquilo que determina poder, status, prestígio, né, porque aparenta eu ter um certo poder econômico, um cargo, um poder financeiro. Se eu compro um sapato baseado naquilo que eu quero passar, né, no valor que eu quero transmitir, essa é uma ação racional com relação a valores. Agora, se eu compro um sapato baseado numa finalidade, por exemplo, se a compra é baseada no fato de que os modelos de sapatos escolhidos sejam exigidos como parte de uniforme de um trabalho ou de uma atividade, ou seja, por exemplo, se eu sou médico, se eu sou enfermeiro e o sapato branco faz parte do meu uniforme, né? Se isso faz parte da minha vestimenta, né? Se isso tem uma finalidade, se isso tem um objetivo, essa ação é uma ação racional com relação a fins. Então, nós vimos que o simples fato de comprar sapato, para Weber, pode estar dentro dessas 4 tipologias: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação aos valores. Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos para que nós possamos classificar as ações de Weber. Então, até a próxima aula.